Bom dia, querido telespectador, bom dia, querida telespectadora. Hoje sextou com uma coisa muito diferente, com algo inédito aqui na TV Gazeta. A gente vai levar para você que está em casa informação. Vocês sabem que eu sempre aqui no Café com Prosa faço questão de falar que informação é conhecimento e conhecimento é poder. Por isso que hoje, para você que está no Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás, nós trouxemos dois convidados muito especiais para falar de temas importantíssimos. Aqui ao meu lado direito, o Dr. Willer Fleury. Vai falar sobre direito de imagem, direito autoral e algumas outras perguntinhas que a gente vai fazer durante o programa. E do meu lado esquerdo, a nossa querida Isa Vitória, assessora de imagem, que a gente tem um monte de pergunta para fazer também. Bom, o nosso telefone vai aparecer aqui embaixo da tela. Eu quero que vocês, por favor, me mandem perguntas. Vamos responder aqui ao vivo todos os questionamentos de vocês. Vamos começar então? Bom, Dr. Willer, vamos falar o seguinte. Esses dias surgiu uma imagem aí na internet que gerou um pouquinho de polêmica. Um tatuador pegou uma imagem de uma criança, tatuou, ganhou um prêmio, gente, muito importante. E daí, a mãe da criança entrou com um pedido judicial para que ela fosse indenizada. Vem cá, fotografia, direito de imagem, indenização, direito autoral. Explica pra gente de um jeito fácil para que o nosso telespectador saiba o que ele pode, o que ele não pode e onde é que fica o nosso direito nesse caso. Muito interessante esse fato, doutora Diana. E como que fica para a gente poder partir essa discussão? O direito de imagem, para a lei, ela é preservada. Então, a imagem ela não pode ser exposta, via de regra, sem autorização da pessoa. Nesse fato que aconteceu, a gente percebe que teve uma plataforma que foi aonde utilizou o banco de imagens que esse tatuador retirou para fazer essa tão premiada tatuagem. Né? A gente fica até com medo, né? Será que a gente pode, às vezes, dar o nosso famoso Google aí para conseguir imagens? Como é que fica isso? E aí a gente parte do princípio. A imagem, ela é preservada. Houve ou não autorização, como se trata de um menor, houve ou não autorização por parte da mãe desse menor de idade. E aí a gente pode partir para análise também do caso do fotógrafo. O que ele pode alegar numa situação dessa? Ele conseguiu essa imagem no banco de dados, de imagens. E esse banco de dados de imagens parte do pressuposto que você identifica o autor daquela foto. Então, se o autor daquela foto que depositou aquela imagem, por acaso tenha conseguido uma autorização daquela mãe, e a partir do momento que disponibilizado no banco de dados de imagem, poderia presumir que aquele tatuador poderia se utilizar daquela imagem, até porque ele teve um ganho econômico, teve um fim comercial essa imagem. Agora, por outro lado, se partimos da premissa, que é a regra, de que a lei protege a imagem da pessoa, principalmente do menor, porque além da lei da própria Constituição Federal, do próprio Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente também protege esse menor de idade. Então, se a mãe não autorizou o uso dessa imagem dessa criança, certamente corre sérios riscos dessa pessoa que foi acionada judicialmente correr um risco de condenação. Interessante, né? E a gente aproveita um gancho aqui e já começa a falar com a Isa. Isa, assessoria de imagem. Primeiro que você começa a me falar o que é. E se não cabe, inclusive, uma assessoria, uma comunicação, até para essas coisas singelas, como, por exemplo, quero fazer uma tatuagem, quero escolher o desenho, onde fazer, como fazer, enfim, como é que é isso? Cabe também uma assessoria nessa parte? Com certeza. Prazer estar aqui com vocês. E a consultoria de imagem é um conjunto de técnicas e ferramentas que buscam evidenciar o que você tem de melhor. E para entender melhor como se trata, a gente vive em um mundo de comunicação, onde você transmite uma comunicação verbal, onde é a nossa fala, né? E a comunicação não verbal, que são os nossos movimentos, que é a nossa vestimenta, né? Que é o que a gente está demonstrando. E ao fazer uma tatuagem, a gente fala de comunicação, a comunicação não verbal. A gente pode ver muitas pessoas tatuando símbolos porque gostam, acham bonito, mas não conhecem o significado, a comunicação que está transmitindo ali. Então, conhecer realmente, pesquisar, saber dar um Google, né?
sobre o que está comunicando, o que realmente é o significado daquela tatuagem, é muito importante. Doutor, vem cá. Cabe indenização moral nesse caso no sentido de, hoje muita gente acredita, vai para você também, tá? Que a gente vai ficar rico com indenização moral. Qualquer coisa, vou entrar com ação de indenização moral, o que cabe? Vem cá, os patamares, quanto que caberia nesse caso? Tem como a gente definir mais ou menos? Sim. Como fica a indenização por dano moral, ela não existe um tabelamento. Vai depender muito do caso concreto. O que a gente poderia, utilizando o exemplo trazido dessa criança, se fosse o caso de uma criança famosa, que tivesse uma exposição midiática, que a imagem dela, como a própria Isa, na parte de consultoria de imagem aqui nos informou, que a imagem ela é o posicionamento dessa pessoa, a expressão dela perante a sociedade. Então, uma pessoa famosa, certamente, é claro que ela vai ter um posicionamento social, uma expressão muito maior do que uma pessoa não famosa. Então, partindo das indenizações, as pessoas que têm uma exposição maior, que são, vamos falar assim, os famosos, numa exposição sem autorização da sua imagem, até o famoso ele está sujeito a sua imagem ser exposta. Exatamente. Com certos limites. Uhum. Uma vez que esse famoso é exposto numa situação desproporcional, fora de contexto, ele certamente pode surgir um direito a essa indenização. O que, por sua vez, uma indenização para essa pessoa que as consequências da exposição são muito maiores do que um não famoso, esse valor deve ser dosado no momento da indenização. Olha, surgiu uma pergunta aqui muito interessante. Ângela, um beijo para você. Obrigada por estar aqui conosco, tá? A Ângela faz a seguinte pergunta. Ela tem um salão de beleza e quer fazer uma fachada com uma foto de modelo. Como ela pode utilizar essa imagem? A Ângela do Jardim Mirama. Mirama, é isso mesmo, de Aparecida de Goiânia. Um beijo, meu amor. Muito interessante a pergunta da Ângela. E nesse caso, Ângela, se você já tiver um modelo, como se trata de um salão de beleza, às vezes um modelo de cabelo, se você já tem essa pessoa, é interessante você ter um mínimo de um consentimento dela, que seja uma simples autorização. Mas como que essa autorização tem que ser feita? Tem que ser feita escrita, de preferência com a assessoria de um advogado, para que você não tenha problemas futuros com a utilização indevida dessa imagem. Isa, às vezes a gente vê aí algumas coisas que fogem do bom senso, né? Umas faixas um pouco, digamos assim, não convencionais. Claro que gosto, gente, é igual braço, cada um tem o seu, tá? Mas assim, será que às vezes a gente fazer uma consultoria, até nessa parte da imagem de pessoa jurídica, não fica interessante para captação de cliente? Com certeza. A sua primeira impressão faz você fechar bons negócios. E a sua imagem fala sobre isso, você comunica o tempo todo. E eu falo bastante para as minhas clientes que quando você comunica algo que você não gostaria, é por falta de autoconhecimento. E quanto mais você se conhece, melhor você vai comunicar aquilo que você deseja. Então, o que eu indico? Conheça o seu cliente, né? Saiba o que ele gosta, né? Conheça um pouquinho sobre ele e aí você vai começar a fazer a mesma coisa, se vestir conforme ele se veste também. Você vai começar a trazer um espelhamento e transmitir mais credibilidade para ele. E aí você começa tudo isso se conhecendo o seu estilo, conhecendo o seu corpo, conhecendo o seu biotipo. E aí você começa a fazer o alinhamento de tudo e traduzindo numa imagem perfeita, numa imagem interessante para o outro. Vou aproveitar que ela está aqui para fazer uma consultoria, gente. Isa está elegantérrima, como vocês estão vendo. Isa, como é que fica essa assessoria para a gente? Independente da profissão, como é que é isso para uma entrevista de emprego? Hoje estamos aqui, 2 advogados. Como é que a gente está? Faça a sua análise. Como que é feita essa consultoria de imagem? Como é que é essa questão de cores? Como é que a gente pode acertar, por exemplo, para uma consultoria com o cliente? Para você aí, Ângela, como é que ficariam as cores, como você falou, para uma captação de cliente? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Ah, e outra coisa, pessoal, a Ângela vai ser crítica aqui conosco, tá? Então,
pode colocar, pode começar os memes, que a Ângela aqui não vai ter dó. Gente, então o que acontece? É se conhecer. Você precisa conhecer o seu estilo, você precisa conhecer as suas cores de essência, suas cores que harmonizam com a sua tonalidade natural. Eu falo isso de experiência própria, tá? Porque eu passei por esse processo de transformação e é algo que realmente faz toda a mudança na imagem e na forma como você se porta. Gostaria de dar o parabéns para vocês estão muito bem vestidos. Coloca eu estou palminhas pensando aí, aqui, produtor. na harmonia que nós trouxemos aqui, na minha vestimenta, na sua e na dele. E a gente nem sabia disso, mas a gente sabe qual é o principal. A gente tem que pensar, qual é a ocasião de uso? Para onde eu vou? E depois, qual é a comunicação que eu quero transmitir? E aí, pensando nessas questões, você consegue trazer uma imagem de valor, uma imagem que vai te atender no momento que você precisa. Algo muito importante de ser pensado. Você julga e é julgado o tempo todo, por todos. É verdade. Então, por que não usar isso ao seu favor? Né? Então, aqui nesse momento, parabéns, vocês estão adequados para essa situação. Vocês realmente estão usando a imagem de vocês a favor de vocês. E é isso que importa. Ah, bom demais. Bom, a gente fez aqui uma brincadeira falando a respeito de memes, mas tem uma pergunta muito interessante da Maria Carmen, lá do Jardim Novo Mundo. Ela fala o seguinte, do setor Novo Mundo, perdão. Diana, se alguém pegar a minha imagem e sair por aí compartilhando e fazendo piada, o que eu devo fazer? Bom, Maria, vou ser bastante sincera, dependendo da piada, você aproveita e ganha até repercussão econômica, não só econômica, mas também profissional em cima disso, tá? Tem muita gente aí que tá fazendo TikTok, memes e tendo uma repercussão gigantesca, mas brincadeiras à parte, realmente se você se sente incomodada, tem o que ser feito, doutor? Aproveitando a brincadeira, é o típico fazer do limão ou limonada. Exatamente. Mas, em que pese a questão jurídica da Maria, se essa exposição dela for uma exposição humilhante, degradante, que a expõe ao ridículo, com certeza ela pode acionar, após identificar dessas pessoas, acioná-las judicialmente, tanto pelo uso indevido da imagem, requerendo desde já a exclusão da imagem dela que está sendo compartilhada, que seja nas redes sociais, e a depender da brincadeira, da piada que seja, ela pode também buscar uma reparação por dano moral. Uso de redes sociais, comunicação e imagem. Como fazer a captação? Não só, por exemplo, profissional, mas também para você que está aí e usa as redes sociais para conseguir um companheiro, uma companheira. Afinal, hoje sextou. Tem alguma cor para isso, Isa? Tem alguma coisa que os solteiros aí que estão no final de semana possam apostar para, por exemplo, hoje que vai ter o jogo, não sair do 0-0 nessa questão aí da parceria amorosa? Com certeza. O que acontece? Na rede social é um fato que a gente tem que estar sempre muito atento, né? Porque você tem que ser uma pessoa interessante. Uma pessoa interessante tanto para meios profissionais quanto para outros meios amorosos, por exemplo. Né? Então, eu sempre peço para os meus clientes terem aí a ponderação de conteúdos profissionais, mostrar a pessoa, o seu profissionalismo ali, porque você capta clientes através da sua rede social, isso é uma realidade. E também mostrar um pouquinho, levemente, a sua vida pessoal. Olha. O que você gosta de fazer ali no final de semana, algo diferente que você está fazendo. Comunica, mostra a pessoa interessante que você é. Isso já vai chamar muita atenção. Falando de cores. As cores, elas atuam psicologicamente, né, na forma como a gente pensa, na forma como a gente sente. Né? Por exemplo, se eu estivesse aqui toda de preto, eu estaria comunicando uma imagem mais de poder, uma imagem mais de elegância, porém, fechamento. É como se tivesse uma barreira entre a gente. Dependendo da audiência, hein, doutora? A gente já pode ir todo de preto aqui, pessoal. Né? Porque comunica essa questão de elegância e poder. Uhum. Ao contrário disso, cores como laranja, cores como azul já comunicam comunicação. Uhum. É como se você falasse, estou apta a conversar com você. Estou comunicativa, estou moderna, quero falar. Aquela história de vermelho é verdade mesmo? Vermelho paixão, o pessoal costuma brincar que as cores do ano novo tem que, né, comunica alguma coisa, vermelho é paixão, rosa é amor. Isso aí realmente tem alguma coisa a ver? Dá esse gatilho psicológico?
Tem um gatilho psicológico muito grande, só que o que acontece? Às vezes, o significado original é perdido, né? O vermelho, quando a gente fala de vermelho, a gente está falando de nobreza. Por quê? Porque antigamente era uma cor difícil de se obter, né? E é ligada à nobreza. E é uma cor completamente ligada à sensualidade, assim como o preto. São cores da sensualidade, como quando intensas, né? É uma cor que traz poder, porém, cuidado, o vermelho é uma cor extremamente agressiva. Então, quando utilizar vermelho, você usa sempre pensando o que você quer transmitir, acompanhando a modelagem da sua roupa. É muito utilizada, sim, para a questão de sedução, tá? Tem, sim, muito a ver, você fica apta a isso, porém, use com cuidado e com sabedoria. Pessoal, o papo tá muito bom. Cláudia, Cláudia Martins de Porangatu deixou uma pergunta, você não vai ficar sem resposta, tá? O nosso nosso quadro está chegando no final, a gente vai deixar a sua resposta nas redes sociais do Gazeta Play. Eu quero agradecer a todos vocês pela audiência, eu quero agradecer vocês pelo carinho, pelas perguntas, realmente muitas perguntas aqui, os convidados agradaram bastante. Quero agradecer ao Dr. Willer Fleury, que veio aqui disponibilizar o seu tempo para falar a respeito de imagem, que é algo que é recorrente, as perguntas sempre vêm. A Isa Vitória, sempre querida, que faz inclusive a minha assessoria de imagem. Eu quero aqui agradecer mais uma vez ao Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Pessoal, todas as segundas e sextas, nesse horário, nós estamos com o quadro Cadê o Meu Direito? Levando para você informação, conhecimento e, acima de tudo, poder. Muito obrigada. A gente se vê na segunda. Até lá.